Começa agora o programa O Som do Céu. O Som da Céu. Então vamos lá para a nossa pergunta de hoje. A pergunta é a seguinte: Céu, eu quero compreender essas questões das contradições bíblicas, não é? E aí ele me coloca alguns textos e eu vou ler para vocês 2 textos que ele coloca, tudo bem? O primeiro texto está em João 3,16. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. E o outro texto de 1 João 2,15. Não ameis o mundo, nem as coisas que há no mundo. Se alguém amar o mundo, o amor do Pai não está nele. E aí ele me pergunta: Céu, afinal, Deus amou o mundo, mas nós não podemos amar o que Deus ama, é isso? Não, meu querido, não. Infelizmente, as questões das traduções ainda deixam esse tipo de reflexão como essa que você está tendo, porque esse mundo que é citado na primeira parte não é o mundo que é citado na segunda parte. Mundo que ele está dizendo acima, aliás, é o mesmo autor. Você viu que a mesma pessoa que escreveu os 2 textos, como é que uma mesma pessoa iria colocar 2 textos tão antagônicos, um que diz uma coisa e o outro contradiz completamente? Afinal, Deus amou o mundo, mas eu não posso amar o mundo, não é? Como é que pode um negócio desse? Não é? Isso não está escrito, não está escrito de maneira nenhuma. O mundo que está se referindo que Deus amou são pessoas. E o segundo mundo que está escrito aqui, que nós não devemos amar o mundo, é esse sistema maligno que tem invadido inclusive as congregações, não é? Mas uma coisa eu te disse, você vai se lembrar, se você me ouve desde o princípio, desde que eu comecei o trabalho aqui na Rádio AME, você vai lembrar que eu disse e digo sempre: somente as Escrituras explicam as Escrituras. A Céu não explica nada, a Céu só complica, não é? Sai de mim se eu tentar explicar alguma coisa por mim mesma, de modo próprio. Certamente eu vou fazer muitas coisas erradas. Então, onde está, meu querido, a resposta deste texto que você me pergunta? Está justamente no próprio autor João. Você quer escrever lá? Anota aí comigo. João 13, versículo 1. Presta atenção como ali vai explicar, porque a tradução aqui ficou corretíssima. Vamos ler juntos? Ora, antes da festa da Pêssar, que é a Páscoa dos judeus, sabendo Yeshua que era chegada a sua hora de passar deste mundo aqui, deste Eon, para o Pai, para o outro Eon, não é? Porque nós vivemos num mundo caído, todas as escrituras do modo judaico, aqui nós vivemos num lugar que caiu, um lugar que foi para baixo, ele diminuiu, ele não era para estar na condição que está hoje, não é? Nós estamos, como a palavra inferno, que tanta gente usa e não sabe o que quer dizer, é mundo inferior, meu querido. Então, às vezes você vê as pessoas falando: nós vivemos no inferno, né? Aí os pais mais antigos falam: não fala isso, menino. Mas se você pegar essa palavra verdadeiramente da origem do latim, infernos é mundo inferior, e nós vivemos no mundo inferior verdadeiramente. Nós estamos vivendo um mundo caído, um mundo deteriorado, um mundo que está se deteriorando a cada momento e a cada dia. Está bem? Mas olha a continuação do texto de João 13:1. Tendo amado aos seus que estavam no mundo, amou-os até o fim. Não é? Você vai pegar lá também em João 17, o Senhor Yeshua ora, uma oração conhecida como oração sacerdotal, porque o nosso Senhor Yeshua hoje, ele é o sumo sacerdote, ele é segundo a ordem de Melquisedeque. Então o sacerdócio mudou, o sacerdócio que vinha pela tribo de Levi, ele se cumpriu, não é? Ele se cumpriu até Yohanan, o imersor, até João Batista. Pouca gente entende isso. Acho que as profecias acabaram com Yohanan e, na verdade, o que está sendo tratado ali é que a partir de Yohanan foi o último levita, a partir dele o sacerdócio mudou.
a linhagem mudou para a ordem de Melquisedeque. E Yeshua hoje, ele é o sumo sacerdote segundo a ordem de Melquisedeque. Não é? O nome em hebraico é Melquisedeque, não é? Mas tudo bem, a questão para que você compreenda, muita gente fala, não tem mais profecia, porque as profecias acabaram em Yohanan, né? O último profeta. Na verdade, ali o texto trata de sacerdócio. Até Yohanan era pela tribo de Levi, mas a partir de Yohanan nós estamos num novo sacerdócio. Quando se muda a linhagem sacerdotal, se muda toda a lei. Toda a interpretação da lei passa a uma outra regência. E foi exatamente o que aconteceu com a vinda de Yeshua. A lei não deixou de existir. Ela apenas passou a ter o seu cumprimento de modo eficaz. É muito complexo você procurar compreender as Escrituras sem você ter a compreensão do que é esse povo judeu, do que é essa tradição, o que são esses costumes, o que são todas essas questões que para nós, muitas vezes, nós olhamos aqui no Ocidente, o máximo que você vai compreender é sobre partidos políticos. Então estava um partido no poder, agora está outro partido no poder, então a legislação vai ser coerente com este outro partido. Aqui é muito além, meu querido, eu estou falando da regência do mundo. A regência do mundo deixou de ser de uma tribo exclusiva para Israel e passou para o sacerdócio segundo a ordem de Melquisedeque, no qual Yeshua hoje é o sumo sacerdote. Ele não é somente a oferta, ele também é o ofertante. Ele não tem de oferecer sacrifício por si mesmo mais, como era na linhagem de Levi. Se você não compreender essas coisas, vai ficar bem difícil te ensinar as Escrituras, meu amado, minha amada, porque aí você vai falar um monte de bobagens, que é o que nós temos ouvido. Nós estamos ouvindo muitas coisas que são antagônicas, elas não têm a ver com os originais. É como essa questão, Deus amou o mundo, mas eu não posso amar o mundo, não é? Então essas questões são muito complexas, querido meu, querida minha. Mas olha só, no próprio Yohanan, o próprio João, 1 João, olha só, no caso de 1 João 15, no caso de João 3,16, está explicado em João 13, versículo 1, não é? Onde diz o quê? Tendo amado aos seus que estavam no mundo. Na oração sacerdotal de Yeshua, no capítulo 17 de Yohanan, de João, diz o quê? Pai, eu não peço que os tire do mundo, mas que os livre do maligno. Essa é a oração como está no original. Pai, eu não peço que os tire do mundo, mas sim que os livre do maligno. Então, meu querido e minha querida, nós vamos estar aqui no mundo. Até eu estive numa visita maravilhosa na casa de 2 amados, e eu estava perguntando para eles se eles sabiam como é que se salga a carne, naquele período onde não tinha como manter uma carne, não tinha geladeira, não é, meu amado, minha amada? Então, tudo era mantido por meio do sal, não é? E o sal desidrata, meu amado. O sal, ele faz com que seja conservado por mais tempo aquela carne, todas essas questões. E nós somos um sal, uma quantidade muito pequena comparado com a quantidade de carne que nós podemos ajudar que não se corrompa, que não venha a putrefar, venha a cheirar mal. Essa é a nossa função na terra dos viventes. A sabedoria do Eterno, meu querido, olha, ela é muito mais elevada do que essa situação, olha, cheio de contradições aqui nas Escrituras e tudo mais. Uma das coisas que eu quero colocar para você que pouca gente compreende, eu já ouvi um monte de gente falando acerca do primeiro milagre do Senhor Yeshua, que foi transformar água em vinho. Então, qual é o primeiro milagre de Yeshua? Deixar todo mundo bêbado, não é? Qual é a função desse primeiro milagre? Meu querido, minha querida, olha, é tão profundo o cumprimento da profecia aí, nessa primeira expressão da ação da Ruach. Você precisa compreender para quando você ouvir uma besteira como essa, que o primeiro milagre de Yeshua, de Jesus, foi deixar todo mundo bêbado numa festa de casamento, não é? Porque o que ele fez ali não tinha nada a ver com essa questão. Ele veio cumprir uma profecia dita por Ezequiel.
Está bem? Eu vou ler para você o texto de Ezequiel 11, versículo 19. Eu dar-lhe um só coração, um espírito novo e porei dentro deles. Tirarei da sua carne o coração de pedra e lhes darei um coração de carne. Ezequiel 36, 26. Dar-vos-ei um coração novo, porei dentro de vós um espírito novo, tirarei de vós o coração de pedra e vos darei o coração de carne. O primeiro milagre de Yeshua, ele mostrou que ele era o portador dessa aliança, porque ele transformou água, que é um mineral, em um elemento mudado orgânico, que é o caso do fruto da videira, que é tão importante no judaísmo, e ainda fermentado. Ele transformou o minério em algo orgânico e fermentado, dizendo, olha, eu sou o portador desta ação, eu sou além dos alquimistas, eu sou o único que pode representar o Eterno na terra dos viventes como o seu representante máximo, como o seu sumo sacerdote. Eu transformo o minério em orgânico, eu transformo o coração de pedra em coração de carne, eu transformo a água em vinho. Então, meu querido, minha querida, para você que não conhece essas expressões que para o judaísmo elas são muito conhecidas mesmo, esses milagres têm uma profundidade de expressão, inclusive científica, não é, meu querido, minha querida? Muitas pessoas perguntam para mim, Céu, como você, sendo uma cientista, você que atua com a ciência, pode crer tanto nas escrituras dessa maneira? Pois quanto mais eu compreendo da ciência, mais eu sei que as escrituras estão corretas, meu querido e minha querida. Olha só, logo lá em Gênesis está dito que o Eterno tirou uma haste, na tradução uma costela, não é? O Eterno tirou uma costela, na verdade a palavra é haste, não é? Olha só os nossos cromossomos, o homem é XY, a mulher é XX. A mulher tem uma perninha a mais, uma haste a mais. E isso está escrito no Gênesis. Como é que eu vou contrariar o Todo-Poderoso? Ele já sabia disso antes da genética existir. Ele já disse que o homem tinha uma parte a menos do que a mulher. Ele tem verdadeiramente uma parte a menos. Ele é XY. Falta uma perninha para ele ser XX. A mulher é XX, ela tem uma perninha a mais, uma haste a mais. Da onde ele tirou isso? Da costela. A costela hoje, agora se sabe que a costela é uma parte que contém medula óssea. Você que está ouvindo tanto falar de medula óssea, não é? Mas o Eterno já escreveu isso no Gênesis, que havia medula óssea dentro da costela do ser adulto, não é? Olha só, meu querido, minha querida, olha, em 26 de outubro de 2003 foi publicado, olha que interessante, que o RNA, você que não sabe de biologia, não é obrigado a saber. O que é o RNA, Céu? O RNA é o ácido ribonucleico, como eu vou te dizer? Ele é o soldadinho que alimenta todas as células. Sem o RNA, sem esse ácido ribonucleico, ele é orientador, ele é responsável por toda a síntese de proteínas no nosso organismo, nas células, não é? E toda a informação do seu organismo, do teu DNA, depende do RNA. Esse básico do básico da nossa existência, olha só que coisa interessante, foi descoberto que o RNA, ele surgiu na argila. Isso já é uma constatação. Gente, que novidade isso! Que grande novidade! Em 2003 foram descobrir que o RNA surgiu da argila, mas no Gênesis, meu amado, no Gênesis já está escrito isso há 3.000 anos. Então, querido meu, querida minha, como eu posso olhar para as Escrituras de uma maneira a dizer, olha, ela está se contradizendo, de uma maneira a dizer, olha, meu amado, minha amada, é inequívoco que as Escrituras estão corretas, é inequívoco que as coisas que ainda estão por ser descobertas, como o sol escurecerá, a lua não dará sua claridade, as estrelas cairão do firmamento, é inequívoco que isso tudo vai se cumprir. O meu desejo de todo o coração é que você descubra isso antes. Como o povo de Israel sabia há 3.000 anos todas essas coisas. Assim você está sendo convidado, você que questiona, não, esse livro aí, olha, contradições bíblicas, meu querido, minha querida, pode mudar o céu, pode mudar a terra,
Mas a palavra do Senhor não vai mudar por um único motivo. Ele não tem como negar a si mesmo. Então, meu querido, minha querida, oro para que você esteja de uma maneira a compreender que virão muitas palavras terríveis contra as Escrituras. Eu estou vendo movimentos internacionais científicos para colocar as Escrituras em demérito, para colocar algumas coisas bastante feias, eu vou dizer assim, porque não tem outro nome para usar, não é? É muito feio o que está sendo feito pelo meio científico. E eles não querem descredibilizar o Eterno, eles querem só descredibilizar Yeshua, a existência do Salvador, a existência do Messias, certamente criando um panorama mundial para um outro Messias que não será o nosso. Então, querido meu, querida minha, antes de questionar, para não fazer papel de tolo, não faça papel de tolo, procure compreender como estão nos originais. Antigamente, as pessoas não tinham acesso aos originais. Hoje em dia, dizer que não conhece os originais é porque não quis buscar, não é? Eu mesmo utilizo uma tradução que chama-se ISA, infelizmente não há impresso, e a tradução dela é somente para o inglês, mas é a melhor tradução das Escrituras, que mantém todos os originais, os melhores originais, e todos os pergaminhos que são encontrados em Corã. Eu estive lá em Corã, junto com meu esposo, nós estivemos ali examinando os documentos e todas as coisas mais, então eu posso te falar de modo muito presente de tudo que nós tivemos acesso e sabemos. Qual o nosso desejo com tudo isso? Oh, céu, você foi lá ver se era verdade? Olha, meu querido, minha querida, há muitas vozes no mundo, mas nós precisamos ouvir a voz que vem do Todo-Poderoso. Todo o empenho da minha vida em conhecer o Eterno e em ser reconhecida por Ele. Que naquele dia Ele diga para mim que eu possa entrar na presença dEle. Aliás, essa é a canção que nós entoamos. Nós entoamos todos o Shabat. Nós cantamos uma música chamada Matovu e nós dizemos que nosso desejo é estar ali na presença dEle. Somente isso que é o desejo da nossa alma. Esse é o desejo do meu coração, é o desejo da minha família e eu desejo que você possa agir de um modo a não questionar, não questione o Eterno, pelo contrário, confie nele e vá buscar as respostas que você precisa. Elas existem. Aliás, eu estou aqui a seu serviço. Estou aqui a serviço do Eterno para você também. Se você tem alguma dúvida, pode entrar em contato, entre em contato. E será um prazer imenso eu poder atender de alguma maneira a essa maravilhosa revelação do Eterno na terra dos viventes.